Olá, seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo e hoje nós estamos em Ezequiel, capítulo de número 29. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Versículo 1. No 10º ano, no 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todo o Egito. Fala e diz: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios e que dizes: O meu rio é meu, e eu o fiz para mim mesmo. Mas eu porei anzóis em teus queixos, e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Tirar-te-ei no meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às tuas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, a ti e a todo peixe dos teus rios. Sobre o campo aberto cairás, não serás recolhido, nem sepultado. Os animais da terra e as aves do céu te dei por pasto. Bom, agora uma profecia acerca da terra do Egito é que começa contra o Faraó. Aqui é a 7ª nação que também vai sofrer juízo e condenação do Senhor. E Ezequiel está sendo usado para trazer essa mensagem. O que me chama a atenção como a 7ª nação, porque lembra que os israelitas sempre estavam trazendo deuses de outras nações e colocando dentro de Jerusalém. Então eles acreditavam que os deuses de outras nações poderiam protegê-los, poderiam dar a eles aquilo que eles estavam buscando. Era um grande engano. Nós estamos vendo a soberania de Deus, porque além de Deus punir Jerusalém e trazer juízo sobre Jerusalém, está trazendo juízo exatamente nas nações aonde eles acreditavam que havia um Deus protegendo. O único Deus é o Deus de Israel. E lembra que quando nós estudamos o livro de Ezequiel, que quando Deus manda Ezequiel fazer um buraquinho na parede, aí uma porta, e ele olha lá dentro e vê câmaras pintadas com figuras de répteis, de animais, era justamente uma alusão aos deuses da terra do Egito. Então eu vejo que Israel sempre foi seduzido pela terra do Egito. Deus tirou esse povo da terra do Egito, mas o Egito nunca saiu do coração. Então aqui fica uma grande lição, né? O Egito representa o mundo, representa a escravidão, representa o pecado. Então Deus te tirou daquele lugar, te tirou das drogas, te tirou do vício, da prostituição, de tantas coisas. Mas de repente ainda está lá no seu coração. Você olha para o mundo e se sente seduzido por ele. Era assim que eles sentiam, seduzido pela terra do Egito. E aqui está falando que Faraó, a soberba de Faraó, que se sentia o dono daquela terra. Eu já falei para você que Faraó era um semideus, né? Ele se considerava um filho de Deus, do Deus Sol, de Ra. Ele se considerava então uma figura muito importante, e era na verdade uma figura muito importante. Então, como um crocodilo do Nilo, o rio era dele, ele que fez o rio. Olha só o nível da soberba. Deus está falando que vai colocar um anzol no queixo desse crocodilo e vai arrastá-lo para fora, e ele vai ser lançado no deserto. Lembra que os egípcios, tinham o maior cuidado de ser sepultado dentro das pirâmides, e aqui ele vai ser lançado em pleno deserto. Mas nessa palavra aqui, nesse texto, no capítulo 29, vem uma palavra contra a vida de Faraó, contra os moradores, mas também tem aqui eu vejo a misericórdia de Deus, no versículo de número 13. Mas assim diz o Senhor Deus: ao cabo de 40 anos ajuntarei os egípcios dentre os povos para o meio dos quais foram espalhados. Olha só que interessante: restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde. Então Deus vai quebrar o queixo do crocodilo, e quebrando o queixo, vai trazer a humildade. Infelizmente, muitas pessoas começam a ter humildade
quando enfrentam uma adversidade, uma luta, uma prova terrível. Aí começam a ficar pensativas, começam a fazer uma reflexão do que é a vida. Então temos que ter cuidado para que o nosso coração não se ensoberbeça. Eu acredito que todo ser humano nasce com essa semente de orgulho. Eu falo muito sobre isso, quando eu orando e perguntando para Deus, né, se a respeito, se todos nós tínhamos orgulho dentro do nosso coração. E Deus falou assim, olha para a tua mão. Eu olhei e falou assim, você está vendo unhas? Todo ser humano tem unhas. A diferença é que uns mantêm cortado bem curtinha para não ferir o próximo e outros deixam crescer. Então o orgulho é algo que precisa ser tratado todos os dias, porque senão ele pode nos dominar. Mas no capítulo 29 são duas profecias. A primeira, que Ezequiel está se dirigindo a Faraó e o que vai acontecer, e tem a segunda parte no versículo 12, que diz assim, no 27º ano do mês primeiro, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, essa outra profecia, ela vai se cumprir depois de 17 anos. Lembra que Nabucodonosor, ele lutou contra Tiro, e ali ele permaneceu durante uns 13 anos fazendo um cerco na parte continental, tentando invadir a ilha, onde era o castelo, né, onde estava ali o rei protegido, o rei de Tiro. Ficou 13 anos, isso desgastou, né, teve um custo muito alto. No final, o rei Tiro faz um acordo com Nabucodonosor, mas não foi vantajoso para Nabucodonosor. Como Nabucodonosor era um instrumento usado por Deus para trazer juízo sobre a terra, então Deus, nesse capítulo aqui, está dizendo assim, eu vou entregar o Egito como uma recompensa, como uma paga pelo serviço que ele prestou destruindo a terra de Tiro. Interessante porque lembra que eu disse no início, que o povo de Jerusalém, eles confiavam na terra do Egito. Olha só o versículo de número 16. Já não terá confiança da casa de Israel. Confiança esta que me traria à memória a iniquidade de Israel, quando se voltava a ela à procura de socorro, antes saberão que eu sou o Senhor Deus. Então, diante de tudo isso, Israel vai perceber que, na verdade, só existe um Deus. Que os deuses da terra do Egito, os deuses da terra de Tiro, nenhum desses deuses foram capazes de vencer a fúria de Nabucodonosor. Foram capazes de parar o juízo de Deus. E então eles vão perceber que só existe um Deus soberano e tem que se recorrer a Ele. É importante isso porque quando você passa por lutas, dificuldades e tribulações, de repente você está batendo na porta da onde um dia você saiu. Você era um prisioneiro, você era escravo na terra do Egito, e aí quando as coisas apertam, você vai buscar recurso lá, vai pedir auxílio na terra do Egito, acreditando no poder dos homens, acreditando na força do homem. Prefira acreditar em Deus. Uns farão menção de carros, outros de cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. É no nome do Senhor que você vai vencer. É no nome do Senhor que está a tua recompensa, que está a tua vitória. Então, confia no Senhor. Amém? Então, esta mensagem para nós, nesse devocional, é que nós devemos confiar em Deus e cuidar com o nosso coração, para que não seja um coração orgulhoso, mas que seja humilde na presença do Senhor. Amém? Então, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.